Pô, eu não sei como mexer em inteligência artificial. Tudo bem, mas você consegue ter um pensamento organizado? Então você vai mandar para a inteligência artificial esse tipo de coisa. Olha, eu não sei como usar a inteligência artificial. Esses pontos são relevantes para mim. Essa coisa são pontos que eu preciso saber. Me mostre tudo que aí que eu não te falei que eu preciso saber sobre inteligência artificial, sobre conversar com o ChatGPT, sobre qualquer coisa. Pronto, até aprender inteligência artificial, você usa a inteligência artificial para ela te ensinar. Mas para você poder dar o contexto que ela precisa saber, para poder te ensinar bem, para ela poder te dar uma boa resposta, para ela poder te direcionar sem ser uma coisa muito genérica, você precisa conseguir organizar o seu pensamento. Assim você tira muito valor da inteligência artificial e você consegue fazer qualquer coisa que você quiser. Você não faz ideia o tanto de coisa que você consegue fazer. E aí um exemplo prático, até uma dica, é você mandar um áudio para a inteligência artificial explicando um problema, um desafio que você tenha, como se você estivesse explicando para um estagiário. Então vamos supor que você é uma pessoa que é um líder de uma empresa e está treinando um estagiário. Tá? Você tem que pensar que a inteligência artificial é isso, ela é o seu funcionário. Pensa como se você estivesse explicando para o estagiário por que o estagiário, porque é uma pessoa que não entende nada sobre o contexto, então você tem que dar muito contexto para um estagiário, né? Pensa, se é uma pessoa que não é um estagiário, que é uma pessoa que está há 20 anos dentro daquela empresa, você não precisa explicar muita coisa para ela. E a maioria das pessoas conversa com a inteligência artificial assim, como, não, ela é inteligência artificial, ela sabe de tudo, ela é super inteligente, então eu não preciso dar contexto. Não, explica como se você estivesse explicando para um estagiário, como se você estivesse explicando para uma criança. E organiza o pensamento. E tá com dúvida, pergunta para a inteligência artificial. Vamos pegar o ChatGPT de exemplo. Pergunta para o ChatGPT, olha, eu estou com dúvida em como que eu te explico isso aqui. Eu não sei te explicar isso aqui muito bem. O que eu posso fazer para explicar isso de uma forma melhor? Então esse é o primeiro pilar. Pilar número 2, você precisa usar a inteligência artificial no seu dia a dia. Tem que ter um uso diário. Tem que ter um uso diário. Você tem que usar todo santo dia. Não pode ser uma coisa que você usa ocasionalmente, estuda ocasionalmente quando você acha que dá e tudo mais. Você tem que pensar com IA primeiro. Então, baixa o ChatGPT. A primeira coisa, baixa o ChatGPT que seja a versão gratuita. Se você olhar aqui, por exemplo, eu tenho aqui dentro do meu celular, olha só, não vai dar para ver muito bem direito, mas eu tenho aqui o Perplexity, o ChatGPT e o Gemini. Tudo no meu celular. Você vê que o meu celular nem cores tem nas configurações dos aplicativos. Tudo é otimizado e direcionado para usar a inteligência artificial. Eu vou fazer uma pesquisa, eu não pesquiso no Google. Ou eu pesquiso no ChatGPT, ou eu pesquiso no Perplexity, que é muito melhor do que o Google, inclusive. Eu tenho alguma dúvida, eu tenho alguma coisa que eu estou pensando em fazer, antes mesmo de eu fazer, eu mando para o ChatGPT e pergunto. E uma coisa que é muito importante, eu falei no pilar número 1 sobre usar áudio, né? Você deve usar áudio para conversar com a IA, como se você estivesse conversando com alguém. E pensa na IA, eu acho que essa é a dica mais prática que você pode ter, que quase ninguém usa desse jeito. Se você usar a inteligência artificial desse jeito, você vai estar à frente de 99% das pessoas, que é usar a inteligência artificial como se fosse uma extensão do seu cérebro. Então, imagina que você está pensando as coisas na sua cabeça. Você fica pensando as coisas na sua cabeça. Para de pensar só na sua cabeça e começa a colocar para pensar dentro da inteligência artificial. Começa a mandar áudio para a inteligência artificial sobre aquilo que você está pensando. Começa a conversar com ela, não como necessariamente você estivesse conversando só com uma outra pessoa, mas como se você estivesse estendendo o seu cérebro. Imagina o tanto que você vai ficar mais inteligente fazendo isso. Você está estendendo o seu cérebro para um super cérebro, para uma super inteligência. Então escolhe uma IA principal. Eu tenho várias IAs que eu uso o Gemini, o Claude, o Perplexity, outras. E a principal que eu utilizo hoje é o ChatGPT. Eu escolhi ela como a principal, por quê? Porque o ChatGPT é bom de guardar a memória, né, entre conversas. O Claude lançou isso recentemente, mas eu ainda acho melhor esse contexto de conversa, entre conversas, esse contexto de memória entre conversas. Eu ainda acho melhor do ChatGPT, então eu uso por conta disso, porque o ChatGPT, eu mando uma dúvida hoje, eu estou com um desafio hoje, às vezes eu tive um desafio com algum relacionamento meu com a minha esposa ou com meu sócio, ou alguma coisa nesse sentido, e eu mando sobre aquele desafio para o ChatGPT e ele consegue lembrar, então o contexto ele fica continuando ali, persistindo. Né? Mas não pensa na IA como pesquisa, a maioria das pessoas usa a inteligência artificial como se fosse o Google. Só que esse é o pior jeito que você pode usar. O Google usa o próprio Google mesmo, ou usa o Perplexity lá, que é um pouquinho melhor, mas para você poder usar a inteligência artificial como uma extensão do seu cérebro, esse é o uso mais avançado que você pode fazer, tá bom? Pilar número 3 é a produtividade. Lista, então, tudo que você faz de forma repetitiva. Tudo que você